Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, hoje conversando, debatendo no grupo do WhatsApp, e eu estava conversando com um cristão, e aí eu apresentei para ele um texto muito importante referente às falas de Jesus em Lucas capítulo 18. E eu gostaria de apresentar isso aqui para vocês. E eu perguntei para ele: você segue os mandamentos que Jesus deixou, que Jesus ordenou? Você é cristão realmente? Ele falou que era. Eu falei assim: então eu vou apresentar umas passagens para você aqui e eu quero ver se você segue o que Jesus mandou. Tudo isso referente a que eles pregam sobre herdar a vida eterna. Eu perguntei para ele: você cumpre os mandamentos que Jesus ordenou? Você sabe o que Jesus relatou referente o que precisa fazer para herdar a vida eterna? Aí ele ficou assim, a conversa no ar. Aí ele falou assim: não, me responda o que é. Então, eu vou dizer para você o que Jesus deixou claro na passagem. A passagem do jovem rico, ela é bem clara referente a isso. E eu vou ler o texto para você. Nós vamos destrinchar aqui e eu vou provar para você que o crente não segue o que Jesus deixou. Que o cristão, o crente, não segue Jesus. Você quer ver? Presta bem atenção. Em Lucas 18, versículo 18 em diante, diz o seguinte: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Presta bem atenção na pergunta do rapaz. O que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí Jesus para aqui. Só que, segundo o judaísmo, não é só esses mandamentos. E nem é só 10 mandamentos. São 613 mandamentos da lei de Moisés. Só que Jesus cita só esses. Então ele faz referência ao quê? Aí eu vou apresentar para você. Jesus faz referência aos 10 mandamentos. Ok? Conseguiram entender isso? Jesus faz referência a esses mandamentos. Não matarás, não roubarás. Ele está citando o quê? O que Jesus está citando? Os 10 mandamentos. Então, o que acontece? O jovem rico, ele disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Olha para você ver, hein? E eu falei para o crente assim: você cumpre os mandamentos de Jesus? Você cumpre aquilo que Jesus ordenou? Porque Jesus, se as falas de Jesus que está na Bíblia não era só para eles na época, e os cristãos atribuem o que está escrito na Bíblia para o tempo de hoje, então eles têm que absorver isso daqui que Jesus também relatou ao jovem rico. Se vale para eles, então vale tudo que Jesus ordenou. Mas os crentes não querem seguir. Os crentes querem seguir o dízimo, mas não querem seguir a circuncisão. Os crentes querem seguir os mandamentos, mas tira alguns mandamentos que eu vou mostrar para você aqui. Olha para você ver. Então Jesus falou assim: mas te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, os crentes que falam que seguem Jesus têm seguido os mandamentos que Jesus citou, só que aqui é um resumo dos mandamentos. E agora eu vou trazer para você, os mandamentos são esses daqui, ó. Agora tem um grande problema aqui destes mandamentos. Quando Jesus cita
e pergunta ali, sabes os mandamentos? Ele está perguntando sobre os mandamentos judaicos. Aí eu pergunto para você, ó cristão, você que está assistindo essa live, se você não é crente, compartilhe este vídeo para um crente, para que ele possa colocar essa dúvida na cabeça e buscar conhecimento. Este é o intuito do canal. Questione. Então, meus queridos, olha para você ver. Jesus perguntou para ele assim, segues o mandamento? Sabes os mandamentos? Ele falou, eu sei, eu sigo isso aí. E qual que é os mandamentos que ele seguia? Não roubarás, não matarás, não furtarás, guarda o sábado. Aí está o ponto. Guarda o sábado. Dentre os mandamentos que Jesus citou ali, está a guarda do sábado. Aí eu pergunto para você, cristão, tirando a igreja adventista, que guarda o sábado, você que é evangélico, você guarda o sábado? E me mostre uma passagem na Bíblia que diz que Jesus aboliu o sábado. Não tem uma passagem que Jesus aboliu o sábado. Então, o que eu falo para você? Você não segue Jesus. Você não segue os mandamentos, porque Jesus era judeu. Jesus dá uma ordenança, ele faz uma exposição, ele pergunta para o jovem rico se ele guarda os mandamentos. Ele falou que guarda. Aí ele fala assim, então te falta uma coisa, vende tudo. Não é uma parte, não é 50%. Vende tudo que tens, dá aos pobres e depois segue-me. Então, você que diz que segue Jesus, você já vendeu tudo? Jesus que mandou. E aí? Jesus falou que para herdar a vida eterna, respondendo uma pergunta do jovem rico, ele tinha que guardar os mandamentos e vender tudo, dar aos pobres e depois seguir. E aí? Você já cumpriu todos esses requisitos? E não é eu que escrevi a Bíblia. Não fui eu que escrevi a carta de Lucas. Jesus respondeu aqui. Aí vai vir as manobras, dizendo assim, não, é porque Jesus conhecia a interpretação do crente, né? É porque Jesus conhecia o coração do jovem rico, por isso que ele fala depois que é mais fácil passar um camelo no vão de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então quer dizer que nenhum rico vai para o céu. Então você recai em outro problema aí, né? Então por que você busca prosperidade? Por que os grandes pastores buscam prosperidade? Por que os grandes pastores estão abrindo templos aí, enchendo de pessoas, cobrando o dízimo judaico da turma? E comendo caviar, e andando de helicóptero, e tendo apartamento de 40 milhões em Miami? Então você está dizendo para mim que os pastores que são bem de vida, são ricos, não vão entrar no céu. É isso que você está dizendo. É isso que Jesus está dando a entender. Porque aí você vai falar para mim, é porque o rico, o coração dele está na riqueza. Mas eu te pergunto, ô crente hipócrita, você não gosta de dinheiro? Você gosta de passar dificuldade? Você gosta de passar necessidade, de não ter dinheiro para passear com a sua família no final do ano? De trabalhar de empregado? De passar dificuldade? De atrasar as prestações da sua casa? Do seu carro? De comprar tudo parcelado? Você gosta disso? É muita hipocrisia que o crente faz e fala sobre mal do dinheiro, porque é o dinheiro que rege esse mundo. Até para você morrer você tem que pagar. Então, meus queridos, tem que parar com essa hipocrisia que o dinheiro é que traz os malefícios para o ser humano, que o dinheiro se transformou no Deus do homem. Tem que parar com essa palhaçada. Sabe por que tem que parar? Porque se o crente tivesse um coração bom, que a maioria não tem, se o crente tivesse um coração bom e tivesse muito dinheiro, ele poderia sanar a fome de milhares de crianças na África. Mas não é o que acontece. Por exemplo, o Templo de Salomão lá em São Paulo, o cara é bilionário e ele não sana a fome da África. Aliás, ele só abre templo e cobra
sobra dinheiro do povo. A ação social é mínima, cesta básica, comparado ao que ele bota na mesa dele. Então, meus queridos, a lição do jovem rico, ela é bem clara, que quando Jesus disse, para quem for seguir ele, tem que seguir os mandamentos judaicos. Cristão, você segue o mandamento judaico? Não. Você já vendeu tudo que você tem para poder seguir Jesus? Difícil, né? Então você não é cristão. Você não segue a Cristo Jesus. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e, o mais importante, compartilhe. E até o próximo vídeo.